Mas vamos lá. Bora ver por partes, né? Como Jack Stripador, mas vamos lá. Primeira. Eu não gosto mesmo quando o papo sobre futebol vai para o tapetão e foge do que acontece nas quatro linhas. Até em cima disso, vou perguntar educadamente sobre 1987. Não dá para um dia alguém dar um toque lá no Rodolfo Landim, se ele for presidente, e tentar achar uma definição sobre 87? Pô, o Flamengo jogou contra os times que eram da primeira divisão, o Sport jogou contra times em tese da segunda divisão. Não dá para chegar a um acordo, falar, vamos dividir esse troço? Porque fica uma coisa meio sem pé nem cabeça, o senhor não acha, não? Não, me permita discordar de você. De 87 não tem nenhuma dúvida. Não é? Dá Até porque vontade, para mim tem, por isso que eu perguntei. nós estamos falando de coisa julgada. Não, julgada, mas não necessariamente tudo aquilo. Julgada, não necessariamente, me perdoe, não, Carreiras, mas... não necessariamente tudo aquilo que é julgado, a decisão é a mais correta, né, a ser definida. Essa, você pode ficar à vontade para discordar, é só a minha opinião. Eu acredito na justiça. E não só isso, como isso de fato. Vou por partes. Como bom advogado, Carreiras ouviu a pergunta. E quando a gente faz uma pergunta, a não ser que seja, por exemplo, eu faço muito isso. Me permita, isso. Fecho parênteses, eu até digo, fecho parênteses, vai lá, por gentileza, eu faço assim com os colegas. É educado, inclusive, isso. Ele não é educado. Ele, no mínimo, já nessa primeira parte, denota prepotência em não deixar a opinião de quem está sendo entrevistado. Ele é jornalista? Pode nem ser, mas isso faz parte do dia a dia de um ser humano educado. Você pergunta, você dá opinião, mesmo que não goste de opinião, você retruca, e uma conversa, cara. Né? O que é uma entrevista? Né? Dois polos, né? Lá e lô. Não ficar interrompendo o outro, né? Principalmente ele que fez a pergunta. Pronto. Segundo, eu tenho o privilégio de ter 3 formações, graças a Deus, né? O que é uma coisa rara no Brasil. Para ter uma já é complicado, imagina para ter 3, fora pós-graduações, essa coisa toda. O que me deixa com muita propriedade para enxergar direito, comunicação e marketing. Mas não digo a vocês, eu não sou o dono da verdade de tudo, vou errar aqui, vou me equivocar e vou tudo. Mas o mínimo que eu faço, e eu fiz essa semana passada aqui, ou retrasada, é ler, me atualizar, porque eu tenho uma responsabilidade com quem está vendo aqui, com Giovana, que está hoje aqui, com Bruno Noblar. Nas pautas a gente conversa antes, acorda cedo para falar disso tudo. E é o mínimo. No momento que você chega para um convidado, além de tudo isso que eu já disse, e diz para ele, Carreiras, não dá para tu conversar com fulano, para vocês dividirem um título, tal. Cara, não tem conversa num trânsito em julgado. STF é o teto. Após isso, só em outra vida. Essa ninguém leva mais. Então, no mínimo, Carreiras, apesar do trânsito em julgado, aí é um comportamento que eu ainda diria, né? Porque não existe como dividir mais uma coisa que não tem que ser dividida. Não. Mas em 70 e pouco, 60 e pouco, não sei aonde, dividiram. Cara, interrompendo de novo o entrevistado. Me irritou muito, é que nem nos cursos que eu fiz e na vida. E é normal, nem todo mundo tem poder de falar em público, e o cidadão não tem, porque ele não tem paciência para ouvir a pergunta, tem 2 orelhas, uma boca e um nariz. Não tem um ditado, né? Mais ouvir, falar e te mantém no equilíbrio. Pronto, respira fundo e tal, mesmo que tu não goste da resposta. Mas o cidadão aqui poderia ser qualquer coisa na vida, menos jornalista e de uma Band. Me admira a Band Esporte, né? E a gente não está falando de um canal de torcedor, a gente está falando de um baita de um canal, porque eu sou fã do canal. Eu digo aqui para todos os membros da Eu Pratico Esporte TV, porque eu tenho mais idade, já vivi, já trabalhei em muitas empresas. Você, quando sai daqui, até bom dia, beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço. Se eu, quando eu sair na rua, todos que estão aqui, que vestem essa camisa vermelha, continuam vestindo essa camisa vermelha, nos seus gestos, nas suas atitudes, nas suas postagens. E assim tem que ser, porque a vida é assim, você está vinculado a isso. E quando um cidadão desse, que até agora só tem isso, mas vamos falar mais, desrespeito ao entrevistado. Cara, a gente estava falando de azul, de qualquer... do caso Pedro Henrique. Eu ia fazer uma... de Pedro Henrique. Do nada, o cara jogou 87. Eu diria, Alessandro Matias, meu querido, nós estamos falando de agora, 87, faça um programa e me chame, porque eu tenho, né, não discuto que já é confirmado tudinho direitinho, tal. Eu tinha quebrado esse cara na emenda já de cara.
É 87, fulano, porque seu colega está querendo falar não era outro papo o negócio? 87, você me chama de tarde, de noite, eu venho aqui, a gente conversa 87. Bora lá? Pode ser, mas qual é o papo? Pronto, matava o cara. Porque não tem aquilo com as calças. Não tem aquilo com as calças. Bora ver. Eu me empolgo para falar e esqueci. Bruno Noblar e Giovana, por favor, me irrito. Agora, também está o torcedor irritado. Né? O cara que olha e diz, cara, vergonha alheia. Preza a tua imagem, preza os teus amigos. Eu quero saber se a Band Esporte não vai perguntar, não vai pedir desculpas, mas não é para o torcedor do esporte, não. É para todo mundo que assiste a Band Esportes, inclusive eu. Todo mundo. Porque é o mínimo que eu espero que o cara se prepare, pô. Não está preparado, não deixou o cara falar. Chama todo mundo, e aí é o link que eu vou fazer, vou dar a palavra para vocês, de idiota. Quem usou isso como imprensa do Rio São Paulo é um idiota ou comédia? Eu sou tudo, menos idiota e cretino. Como é que ele disse? Idiota e cretino, né? Idiota e comédia. O sujeito da frase, analisando o bom português, é o mesmo que é idiota e é o mesmo que é cretino, que é comédia. E é o mesmo que não é profissional, que vestiu a carapuça do... Só falta dizer o número do título do sócio. Cara, tô dando aula não, isso é básico. Assim como aqui em Pernambuco tem uma história de não dar crédito e acha-se normal. Que profissionais são esses, macho velho? Porque aqui eu já dei exemplo do Flamengo para ser usado. Eu respeito o Flamengo. Agora, na hora que é para falar de 87, de torcida e dessas jossas outras que as diretorias do Flamengo têm cometido a respeito disso, aí eu avacalho mesmo. Entendeu? Porque se falta respeito lá, eu falta de cá. Giovana e Bruno Noblar, por favor. Então, eu ia até esperar acabar todos os vídeos, mas uma coisa que eu acho muito importante, desde que eu comecei jornalismo, é que, assim, antes de jornalista, qualquer formado, qualquer profissional é uma pessoa que tem time, tem paixão, tem amor, tem tudo, porque nós somos pessoas normais, todo mundo aqui, sou estudante ainda, Noblar já é formado, Pedro já é formado, Elton já é formado, mas nós somos pessoas. É normal uma pessoa que está no meio esportivo ter um time, não só no futebol. Mas quando você está trabalhando, quando você está vestindo uma camisa, você tem que ser profissional. Entendeu? Independente de você ter um time ou não. O que a gente espera, ou qualquer outra pessoa espera, é profissionalismo. E não houve isso. Não há isso com o esporte, independente de emissora. A gente não vê isso, a gente não vê esse respeito, a gente não vê esse profissionalismo. Porque quando o Flamengo foi campeão brasileiro, o Flamengo é octa, e não sei o quê. E não é, entendeu? Não foi em uma, não foi em duas, entendeu? E aí colocam lá o 87 com uma estrelinha do lado. Com asterisco. Com asterisco, isso, obrigada. Então, assim, isso não é respeito. Isso não é profissionalismo. E de todas que eu vejo. Eu ia até citar nomes aqui, mas Fox, ESPN, Sport TV, tudo colocam o Flamengo também como campeão de 87. E aí é a tecla que eu bato desde a época que eu fazia educação física ainda, mas que eu já sabia que eu queria jornalismo. Eu vou entrar, vou me formar nessa área, porque é o que eu amo, é o que eu quero fazer. Mas, acima de tudo, eu quero levar o futebol do Nordeste, não só do esporte, obviamente, do Nordeste de modo geral, para o âmbito que a galera não conhece e não respeita tanto. Entendeu? Ontem, como o Bruno citou aqui em off e tudo mais, teve o jogo do Bahia, eu não consegui assistir, mas Bruno, acredito que assistiu. E entendeu? Como é que você falou, Bruno, que foi que... A manchete do jogo era que o Bahia tinha segurado o Palmeiras, e o Bahia massacrou o Palmeiras ontem e não venceu o jogo, porque o Jailson pegou tudo. Então, assim, é comum, muito mais do que deveria ser. Não deveria, na real, nem ser comum, Sandro. A real é essa. Porque a galera não respeita o futebol do Nordeste e até hoje eu me pergunto o porquê, entendeu? É como se a galera eliminasse o futebol do Nordeste e é aquela coisa. Essa mídia que a gente viu ontem, segunda-feira, nem me lembro quando foi o programa, é a mídia que influencia, entendeu? É a mídia sulista, não tem como não ser. É a mídia do eixo. É a mídia que faz o futebol do Brasil se enfraquecer, porque consideram Rio, São Paulo e acabou-se, é só isso. Não tem
Pernambuco, não tem Bahia, não tem o estado de Goiás, que também tem um futebol forte, não tem outros estados? É só aquilo ali e acabou? Não tem a oportunidade, não tem a chance de outros times serem campeões e serem grandes também? Então, assim, e aí, como é que fica? Bruno Noblar, meu querido. Totalmente oportunista a situação, Alessandro, porque, como você já citou aí no seu comentário, era o assunto para falar de Pedro Henrique. O Augusto Carreira estava lá para citar a questão da irregularidade do esporte. Mas eu acho, Alessandro, que às vezes, ao vivo, como jornalista, ele deve ter recebido alguma coisa no ponto ali de, segura esse vice-presidente que está por aí, vamos conversar mais com ele. E aí veio o assunto de 87, que não tinha nem pé nem cabeça, né? Não saiu nada sobre o assunto recente para ele levantar essa pauta e colocar no ar. A verdade é essa. Então ele fez questão de perguntar, criar uma polêmica que é totalmente desnecessária. Infelizmente, a gente vai continuar vendo, toda vez que o Flamengo ganhar um título brasileiro, colocarem lá um títulozinho a mais, né? As mídias que são fortes e que influenciam a opinião do torcedor brasileiro. Mas, assim, dividir um título é menino buchudo, é? Por que não dividir um título? O regulamento do campeonato, como Augusto Carreira colocou aí, para quem não leu o livro, até foi colocado aí, né, pelo torcedor rubro-negro, o livro do André Galindo, né, que foi escrito aí, eu também li, o do Cássio Zirpoli, né, que eu leio de 87. O regulamento do campeonato foi escrito antes de começar o campeonato, tá? Já estava para todo mundo saber que teria... Até mal informado, me permita, até mal informado né, sem os detalhes, manipulado por informações de A e de B. Cara, vai entrar ao vivo em qualquer lugar, seja você que tem um canal, uma apresentação, ou vai dar uma entrevista, é o que eu digo às vezes. Você vem um convidado para cá, você tem que estar, lógico, às vezes é um cara técnico, é um cara formado, você não vai estar preparado igual a ele, mas você tem a obrigação de comer o assunto para não passar vergonha, porque mais importante do que a resposta é a pergunta. A pergunta, às vezes, dá mais resposta do que a própria resposta. Né? Principalmente se for aqui na tela. Mas desculpa, Noblar. Não, então era muito isso. Então ele quis puxar um assunto que não tinha nada a ver. Teve até o torcedor do esporte que colocou aqui, que eu admito que eu ia usar esse argumento. Você percebe que eu sou um pouco novo, então eu não consigo... Por exemplo, a de 2000 era muito novo ainda, mas a Copa Mercosul, as fases eram basicamente assim. Vasco e São Caetano decidiram o Campeonato Brasileiro, que é bem parecido com o regulamento de 87. A diferença é que em 87 Flamengo e Internacional não quiseram entrar em campo. Então não tem muito o que se discutir. O jornalista quis aproveitar a situação para meio que viralizar, colocar em pauta, ver qual seria a resposta, e acabou passando vergonha, como você colocou aí, Alessandro. Parecia menino buchudo. Não aceita dividir o título. Pergunta lá se fosse o contrário, se o Flamengo ia querer. Vamos dividir o título? Vamos perguntar se o Sport quer dividir o título com o Grêmio de ter sido vice-campeão da Copa do Brasil, na primeira Copa do Brasil que teve na história. Vamos perguntar lá se o Grêmio quer dividir o título. Fala sério. E aí é muito interessante que o que eu escuto de argumento, né, vindo do lado do Flamengo, é que assim, o Flamengo tinha Zico, Iadilho, isso, aquilo. Só falam da qualidade do time, é impressionante. Só querem dizer isso. Então, a gente vê, por exemplo, o Sport foi campeão da Copa do Brasil de 2008. O Sport pegou times que, querendo ou não, tinham mais qualidade que o Sport, principalmente nas oitavas e nas quartas. O Sport pegou um Palmeiras e Inter. O Sport pegou um Inter que, em 2008, o Inter foi campeão da Copa Sul-Americana. Tinha Nilmar, Alex, jogadores de muita qualidade. O Palmeiras com Valdívia. Isso queria dizer que o Sport era melhor tecnicamente do que o Palmeiras? Não. O Sport soube jogar e foi superior e ganhou a Copa do Brasil com méritos. Então, esse argumento do Flamengo, o elenco, é muito pequeno. Aí essa história, né? Não, porque tinha time de Série B, na Série não jogou a Série A, não sei o quê. Porra, vou citar só um. Guarani foi vice-campeão de 86, estava na era uma das potências, inclusive, do futebol naquela época. Porque hoje, né, a teoria do procurar no Google é muito fácil, mas vários clubes na década de 80 que hoje estão fadados aí ou sumiram, eram nomes ainda no futebol brasileiro. Mas, enfim, bora para a segunda parte, né, e terceira, para a gente findar essa... Porque eu fico até com mais vergonha do que... Mas tem que citar aqui, porque quando a gente se cala, né, tem que ver, tem que falar mesmo, e o cara ver, porra, falaram lá, repercutiu. Claro, porra, idiotice. Todas as instâncias da justiça brasileira. E eu, como jurista, como advogado, eu vou dizer para você, é uma vergonha você levar um caso desse para o Supremo Tribunal Federal, um tribunal constitucional. Mas o Flamengo levou isso e perdeu por várias vezes, ao ponto de, da última vez, ser ameaçado, inclusive, de receber uma multa. Não é porque a matéria é transitada e julgada já faz tempo, então não tem o que discutir divisão de título.
Título não se divide. Né? Ali foi o título, foi em ganho. Em 73 teve o Campeonato Paulista que foi dividido entre Santos e Portuguesa, Carreiras. Mas eu acho que isso não faz parte mais do contexto, né? Não faz parte mais faz parte só da história. E a gente tem que 87 faz parte da essa história, decisão. né? 87 faz parte faz parte da história com uma decisão judicial já resolvido, dentro de campo e fora de campo. O Sport ganhou dentro de campo e fora de campo. Então não é uma matéria mais passiva de discussão. Não é? A gente discute quando ainda há margem para discussão, quando ainda há recursos a serem julgados, onde ainda há uma pendência judicial, onde há uma dúvida de interpretação. Nesse caso específico de 87, como se diz no ditado, a Inês é morta. Não, Perfeito. Sabe aquele meme que tem, que eu tô doido, que tem meu telefone, manda pra mim, que é um gato. Aí o gato faz, que conversa merda da porra. Pronto, conversa de bar. Mas conversa de bar é boa, porque tem cerveja e não tem. O colega aí, que tá num estúdio bonito, arretado como o outro devia estar com uma vergonha arretada. Porque não tinha nada a ver com o papo, né? E Carreiras, tem mal o que fazer, minha gente. Chame e vá na pauta certa. Né? E eu diria Carreira, poupe seu tempo, macho velho. Poupe, diga para um cara assim, meu filho, eu tô tão ocupado, tem tanta bronca aqui. 87, tem um livro aí de Cássio, de fulano, de Beltrano, de Galindo. Valeu, depois você conversa com a gente, mas e aí, vai falar ainda do processo? Quais são as perguntas? Eu seria assim, eu ficaria com vergonha ali e com raiva, porque tem coisa para resolver, tem muita coisa para se fazer, e Carreiras ao vivo com um caba desse, que não aproveita o tempo de um convidado com o lastro que tem o Augusto Carreira, que se portou educadamente, né? Essa coisa toda. Mas eu diria, se é conselho válido, não perca mais seu tempo assim não, macho velho. Peça para os caras seguirem a coisa, entendeu? Enfim, aproveitar você. E o melhor de tudo, Alessandra, que conversa merda retada, mas diz aí. Eu gosto é que logo na primeira resposta, o Carreiras, ele é respeitoso o tempo inteiro, mas ele já vai com a firmeza de faz. Fala sério, a gente tá aqui para falar de outro papo. A gente tava citando o papo atual, questão de Pedro Henrique. Aí tu quer puxar um assunto passado para viralizar, para isso, para criar polêmica, criar manchete. Isso me lembra, só para findar, e a gente vê o último e partir o nosso programa, isso me lembra o saudoso Bar do Caranguejo, lá em Candeias. Quem tem seus 35 e diante sabe do bar que era o Bar do Caranguejo, o lendário Bar do Caranguejo, que hoje tem uma jossa de um prédio lá na beira-mar de Candeias. Muita cachaça foi tomada ali. Eu tinha um amigo muito chato, tricolor, Fernando. A conversa de Fernando parece que Carreiras era Alessandro, só que imagina a conversa de um bar cheio de cerveja. Né? Porque o outro não deixa falar com o outro para vencer o argumento. Conversa de cachaça. Pronto. Parece que o cara tá tomando uma porque quer ganhar a conversa. Eu vou ganhar, viu? Pronto. É isso que me aparenta, e não um profissional da área, né, de comunicação, que eu tenho que respeitá-lo muito, mas desta forma, irmãozinho, me desculpe, viu? Me desculpe. Você não tem paciência para ouvir. Faz a pergunta e responde, porra. Bate o escanteio e corre para cabecear. Não precisava do Augusto Carreira aí. Porque tu nem paciência tem para ouvir uma resposta que te contraria, né? No que tu tá aí como uma leitura bem simples, parece um torcedor, pau mandado, coisa que eu não tenho o que fazer ou não tem competência para estar na Band Esporte. Band Esporte, a gente não quer exigir saída de ninguém, claro, não desejo não, porque todo mundo erra. Mas dá uma mijadinha desse cara aí, porque, meu amigo, que conversa merda retada. Vamos lá, Bernardo. Não, o Flamengo jogou outro Internacional, Atlético, Palmeiras, Botafogo, Vasco da Gama, Bahia, Santa Cruz. E por que não quis jogar contra o Sport? Porque a CBF não tinha como organizar o Campeonato Brasileiro, Carreiras, você sabe disso. Tinha um regulamento. Esse regulamento foi depois, mudaram depois. Mudaram depois. O Eurico Miranda foi lá e assinou. Inclusive o campeonato só começou em virtude desse regulamento que foi assinado por todos os clubes. Não, mas o senhor acha certo? Agora você assina um regulamento e depois não quer cumprir. Mas o senhor acha certo? Não jogou contra os times da primeira divisão, ele é campeão. Mas não jogaram porque não quiseram, porque o Sport estava pronto. Inclusive o Sport entrou foi em campo. O Flamengo. Eu me recordo muito bem disso. O Sport entrou em campo esperando o Internacional, esperando o Flamengo. O Internacional não quis também. O Internacional não quis. Hã? O Internacional também não quis. Exato, mas nós ficamos esperando o Internacional e o Flamengo. Eu frisei bem aqui. Nós ficamos esperando os dois, o Internacional e o Flamengo. Uma pena que eles não entraram em campo. Uma pena mesmo. Augusto Carreiras, queria agradecer. Porque poderia ter sido decidido dentro de campo, não fora de campo. Eu também acho. Mas para mim foi decidido. Mas enfim, são opiniões. Exato. Para mim foi decidido dentro do campo. São opiniões que ele tem o direito. Opiniões. Ele como profissional, ele tem que seguir uma opinião de uma firmeza dele, mas eu não posso brigar
com os fatos, porra. Tá brigando com os O pior fatos. é ele perguntando, você acha certo? E alguém tem que achar certo ou não. Se o Tá negócio lá. já foi decidido, tá lá Pois e acabou. Pelo amor de tanta Deus, coisa meu na velho. minha vida que eu acho Olha, injusta, eu fico. mas eu vou... Nossa, Alessandro, isso me dá dor de cabeça, de verdade, sério. Eu fico. Dá uma vergonha danada, mas... Coitado do outro jornalista, ele tava assim, ó. Ele É, olhava assim, ele, meu Deus. do céu, aquela o que eu tô merda. fazendo aqui? Eita, ia dizer uma coisa. Aquilo para fora não volta, né? Pronto, é isso aí. Todo mundo ficou. Mas, torcedor, fortaleça projetos, né? Estou só falando para o esporte, projetos que sejam independentes como esse aqui, né? Que a gente vai errar, claro que vai errar. Mas a falta de respeito com o público, com o torcedor do esporte, com qualquer torcedor. Eu fosse torcedor de qualquer outro time assistindo isso aí, eu também ia dizer, porra, bicho, vai estudar 1986, 87, os times. Como, por exemplo, não vou entrar nas classificações, mas, por exemplo, o América foi o quarto colocado da primeira divisão, o Noblar pesquisou aí pra gente. Criciúma foi o nono, Portuguesa é o 11º, a 12ª foi a Inter de Limeira, que ninguém ouve falar, né, gente, desses clubes mais direito, e o Flamengo ficou atrás desses times. Como é que eu vou dizer que é time de primeira divisão ou que é de segunda divisão? Primeira divisão hoje, Cruzeiro é primeira divisão, daqui a 20 anos eu vou dizer que o Cruzeiro em 2021 é primeira divisão? Não, é time de segunda divisão, né? E etc, etc, etc. Enfim,